Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Ao Senhor Jesus toda honra e toda glória, louvor e adoração, porque Ele vive e reina para todo sempre, porque Ele é vencedor, Ele venceu. Ele venceu os homens e venceu o inferno. Venceu Satanás. Numa jogada só. Uma jogada de sabedoria. Ele venceu os homens acusadores, os religiosos, cheio de ódio no coração, e Satanás, o inimigo. Por isso que eu, como servo, entendo e louvo e adoro, engrandeço e exalto o nome dele, porque só ele é digno. Só Ele fez esta obra. Lá na cruz do Calvário, Ele derramou todo o seu sangue por amor à humanidade, por amor ao homem, porque o homem estava derrotado. A terra estava derrotada por causa do homem, separada do céu por causa do pecado do homem. E era necessário um derramamento de sangue para que essa obra fosse feita, realizada. E os vingativos da terra, os odiosos da terra, e Satanás e o inimigo, caiu bonitinho. Caiu como uma jaca madura. Mataram Jesus. E depois que eles mataram Jesus, a consciência começou a pesar. Porque antes eles estavam cheios de razão, cheios de ódio, vaidade. Aí quando eles descobriram o que eles teriam feito, queriam colocar os discípulos de Jesus que ficaram, os 11, para calar. Cala a boca, cala a boca, cala a boca. E os apóstolos não calavam, não calaram. Começaram a trabalhar. Aí desce o Espírito Santo, que o Senhor Jesus Cristo havia prometido, e fortalece eles mais ainda, e eles foram fazer a obra do Senhor Jesus. Aí agora eles eram orientados pelo Espírito Santo. E os apóstolos e os fariseus, os saduceus, os religiosos de Jerusalém, procuravam matá-los, queriam matá-los. E eles fazendo a obra. Em um discurso no dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro disse que vocês mataram o Filho de Deus. Mas o Pai o ressuscitou, o levantou dos mortos. Isso para eles era uma cajadada na cabeça. Era uma pancada na cabeça. Eles não queriam aceitar.
E tudo isso eu entendo agora e quero divulgar o nome do Senhor Jesus. Apóstolo Pedro foi embora, apóstolo João foi embora, Tiago foi embora, apóstolo Paulo foi, todos foram. Agora é a vez da igreja, em nossos dias. Nós temos que anunciar e queremos anunciar. Agora a nossa pregação é: arrependei-vos. Porque o mundo todo está perdido. O mundo está perdido. O pecado no mundo tomou conta. Em todos os lugares. No palácio não pode falar o nome de Deus. Nos tribunais, injustiça. Nas grandes cidades, mortes, roubo, assalto. Na política, corrupção, mentira, traição, julgamento, falso testemunho. Os ativistas, apareceram um tal de ativistas. Eles são os pecadores natos, são os pecadores de carteirinha. Eles são aqueles que falam contra a obra do Senhor Jesus. Falam contra a obra de Deus, o Pai. Eles querem destruir as famílias, abater as famílias, com novas regras, novas palavras, novos provérbios, novos pensamentos, novas ideias. Eles querem parar a obra de Deus, a vontade de Deus. Deus deixou a obra dele aqui na terra, a vontade dele aqui na terra. Mas o homem procura destruir. Tem gente trabalhando para destruir. Lutando para desmanchar aquela lei que está lá na corte, que prevalece o nome de Deus, que sustenta o nome de Deus, que apresenta o nome de Deus, que veio de Deus. Eles querem aprovar o aborto. Eles querem matar criança no ventre das mães, sendo que as crianças não são filhos do homem. O homem não sabe fazer criança. O homem não faz criança. O homem não sabe fazer osso. O homem não sabe fazer sangue. O homem não sabe fazer cérebro. Então, a criança é filha de Deus. Não é do homem, não é da mulher, não é do casal. Deus apenas está usando o casal para colocar a criança no mundo. E esta criança, ela será um instrumento na mão de Deus. Mas o inimigo quer derrotar logo no início. Quando Jesus nasceu foi assim também.
Jesus nasceu. Aí quando o rei Herodes ficou sabendo que nasceu a criança, o rei dos judeus, ele já procurou matá-lo. Vou matar. E a Bíblia diz lá no Evangelho de Mateus que crianças de 2 anos para baixo ele matou todas ali na Judéia, em volta de Jerusalém, para atingir aquela criança, para acertar aquela criança, para que aquela criança fosse alcançada. Hoje nasce muita criança para Jesus, profeta, cantores, pregadores, pastores, evangelistas. Mas o inimigo quer matar todos. No ventre é mais fácil. No ventre é indefeso, não tem defesa, não tem força nenhuma. Então este é o mundo que nós vivemos nele. Mas nós, a minoria, a igreja, ainda falamos a verdade, proclamamos a verdade, buscamos a verdade, adoramos o Senhor Jesus, porque Ele é a verdade, nós amamos a verdade e vivemos a verdade. O Senhor Jesus Cristo, pregando o Evangelho, o apóstolo João escreveu: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Foi essa verdade que me libertou. Antes eu era um pecador nato, eu era um ímpio. Eu fui criado num lar sem Deus, mas hoje eu amo Deus, eu amo a palavra, eu amo a obra de Deus, eu quero evangelizar. Eu quero introduzir o evangelho no coração do pecador. Aquele homem sem Deus, aquela mulher sem Deus, aquele jovem sem Deus, aquele idoso sem Deus, eu quero buscá-lo com o Espírito Santo, para que uma grande obra seja feita na vida daquele homem, em prol daquele homem, daquela mulher, daquela família, que o inimigo tem lutado muito para destruir, mas não vai destruir. Porque ainda na terra existe a igreja do Senhor Jesus. Igreja que prega a verdade, que prega a palavra, que prega a justiça, que prega o amor, prega o perdão. E está avisando que Jesus está voltando. O Senhor Jesus está voltando. Ele foi embora. Ele subiu lá no Monte das Oliveiras. Ele, 40 dias depois que ele morreu, ele subiu. Aqueles que o mataram não viram, mas aqueles que o mataram vai ver ele voltando. Incrível, incrível. Só quem é espiritual para entender. Aqueles que o mataram vai ver ele voltando. Só os espirituais para entender. E a vitória será de Jesus, a vitória é nossa, de Jesus. Vitória simples, humilde, sem dar nem tiro. Sem puxar a espada. A vitória é nossa. O inimigo será abatido. O inimigo será abatido. Sem dar nem tiro, sem puxar a espada, sem nenhuma guerra. E a paz do mundo será introduzida. Nós, os evangélicos, já vivemos essa paz no coração.
Quando Jesus ressuscitou, quando ele apareceu pela primeira vez, num cenáculo mobiliado, cheio de irmãos, crentes, ele não passou pela porta, ele passou direto pela parede. Ele era Deus em espírito. E ele disse: deixo a minha paz vos dou, recebeis a minha paz. Eu não dou a minha paz como o mundo dá. E eles receberam, e nós recebemos também. Glória a Deus, glória a Deus. É uma pena que eu tenho que terminar. Mas eu peço você, por gentileza, por favor, por obséquio, dê um like nessa mensagem. Inscreva-se neste canal. Partilha essa mensagem com alguém. Tem um amigo seu precisando, tem um parente precisando, tem um vizinho precisando, tem alguém morrendo no vício das drogas, do álcool. Envia o evangelho para ele. Introduz o evangelho no ouvido dele, que desce para o coração. E ele acorda, ele ressuscita e a obra será feita. Porque quando ele está nessa situação, ele está morto. Ele está morto espiritualmente falando. Só os espirituais para atender, para entender, só os espirituais. Carnal não entende, não. Eu quero orar por você e é no nome de Jesus. Deus poderoso, no nome de Jesus, desmancha a obra maligna, desfaz a obra maligna, quebra a obra maligna, liberta esta alma do poder de Satanás, liberta esta vida do poder de Satanás. Senhor, levanta o caído, levanta o abatido, Senhor, para que ele viva com o Senhor, para que ele ande com o Senhor, para que ele tenha a tua paz, que ele tenha uma saúde espiritual. Isso tudo, ó Deus Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.